Povo de Deus abençoado, Deus abençoe a vida de todos vocês. Hoje eu quero falar com vocês subordinado a esse tema. Éramos jambuzeiro bravo, nele fomos enxertados. Identidade não nasce no tronco, meus queridos, nasce na graça. E o texto bíblico básico é Romanos capítulo 11, versículo 17 ao 18. Mas se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se, porém, te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aqui tem um grego transliterado e traduzido. Agrielaios, oliveira brava, jambuzeiro. Calielaios, meus queridos, oliveira cultivada. Enquetrizo, enxertar, inserir contra a natureza. Aí eu quero deixar aqui uma nota exegética importante, presta bem atenção. Na agricultura normal, o ramo bom é enxertado no tronco ruim. Paulo inverte a lógica para mostrar que a salvação dos gentios é um ato sobrenatural da graça, não um processo natural, meus queridos. Então, o que é um jambuzeiro, meus queridos? O jambuzeiro, oliveira brava, é uma árvore que cresce sem cultivo, produz fruto inferior. Não é escolhida para a produção nobre de azeite e serve mais como porta-enxerto do que como árvore principal, meus queridos. Paulo diz sem rodeios: era isso que vocês eram, sem aliança, sem raiz santa, sem promessa. E mesmo assim, fomos enxertados. Aleluia. O jambuzeiro representa nossa condição original. Tu, sendo oliveira brava, em Romanos capítulo 11, versículo 17. O jambuzeiro simboliza natureza caída, espiritualidade selvagem, vida sem disciplina divina, fruto sem valor eterno, meus queridos. Qual é a teologia aqui de Paulo? Paulo não romantiza o passado do gentio. Ele não diz, vocês eram diferentes. Ele diz, vocês eram bravos. Qual é a verdade dura aqui? Verdade dura, não éramos alternativas a Israel. Éramos improváveis. O enxerto, meus amados, foi contra a natureza. Enquetrizo, enxertar à força, inserir onde não pertencia. Isso significa, meus queridos, não foi mérito, não foi evolução espiritual, não foi substituição, foi intervenção graciosa. Qual é a hermenêutica profunda nisso? A salvação não melhora a velha natureza. Ela introduz uma nova fonte de vida. O ramo, meus queridos, não sustenta a raiz. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. É o que lemos em Romanos capítulo 11, o versículo 18. Aqui Paulo mata o orgulho religioso. Denominação não sustenta a raiz. Cargo não sustenta a raiz. Conhecimento não sustenta a raiz, meus queridos. E tempo de igreja não sustenta a raiz. Mas eu tenho 80 anos de igreja. Tempo de igreja não sustenta a raiz. A raiz é santa antes do ramo ser aceito. Então tem um alerta profético aqui. Quando o ramo começa a se gloriar, ele já esqueceu que foi enxertado. O fato de ser enxertado não garante permanência, meus queridos. Você sabia? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. É em Romanos 11, 22. Sabe o que Paulo está afirmando? Paulo afirma, alguns ramos naturais
foram quebrados. Ramos enxertados também podem ser cortados. Qual é a teologia do temor aqui, meus queridos? Da reverência, da obediência, não do medo. Graça, meus queridos, não anula a responsabilidade. E a aliança não elimina a obediência. Sabe qual é o maior erro moderno? Confundir enxerto com imunidade espiritual. Não, negativo. O fruto não é nosso, é da seiva. O ramo, meus amados, não produz vida, apenas conduz a seiva. Só frutifica se permanecer ligado. Qual é a cristologia aqui aplicada? Cristo é a raiz visível da promessa invisível. Tudo que flui em nós vem dele, meus queridos. E qual é o resultado? O resultado correto. Não arrogância, humildade. Não disputa, gratidão. Não vanglória, fruto. E eu concluo dizendo para vocês, não esqueça de onde veio. Não esqueça. Paulo nos chama para lembrar. Não éramos oliveira nobre. Não tínhamos raiz. Não tínhamos herança. Não tínhamos seiva. Mas fomos enxertados. Romanos 11:36. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas, meus queridos. E eu tenho uma declaração final para deixar. Não somos herdeiros por natureza, mas por graça. Não permanecemos por mérito, mas por dependência. E só frutificamos, meus amados, enquanto lembramos que um dia fomos apenas jambuzeiro bravo. Que Deus abençoe. É pela sua infinita graça que hoje podemos cantar. Oliveira verdadeira, nele, demonstrativo masculino, fomos enxertados. Isso é graça de Deus. Deus abençoe.